Só, corrigir aqui o TCC, essa vai ser a última correção. Tem ainda, melhorou bastante, mas tem muitas coisas para resolver. Não sei não, eu acho que esse formato ainda não está igual aquele formato de capa que eu passei para vocês. Deem uma olhada nisso, por favor, tá? Aqui também tá estranho. Bom, deem uma revisada ali na capa. O desenvolvimento é um capítulo. Isso aqui tá tudo dentro do desenvolvimento, aliás. Isso aqui, ó. Portanto, eles são subitens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Aqui, ok. Aqui o resumo. Lembre-se, no resumo é um parágrafo só, mas você tem que citar cada um dos capítulos. Então, senti falta do capítulo do desenvolvimento, ou seja, o que foi feito, e falar também dos resultados obtidos. Dê uma encorpada ali no resumo. Aqui, ok. Isso aqui não ficou muito claro. Estabelecer um perfil de consumo do sistema. Tá. Só tentar explicar um pouco melhor esse objetivo específico. Aqui, ó, na fundamentação teórica começou muito seco e parece um pouco faltou uma introdução melhor, com base em pesquisas feitas. Que pesquisas? Não ficou claro. Já existem projetos de instituições referentes a normas da ABNT utilizadas na pesquisa. Então, sim, está muito estranho esse primeiro parágrafo. Cuidado com a repetição, tá? Então, para não ficar muito ANBR, e não comece com acrônimo. Tem que começar sempre com algo antes, né? Então, aqui a norma, só que aí vai ficar repetido. Então, tente dar uma variada ali para não ficar um texto cansativo. E esse aqui pode tirar, tá? Aqui, ó, vocês colocaram como item tópicos, mas não é. Isso aqui é um parágrafo. A norma abrange uma ampla gama de tópicos, incluindo 2 pontos. Aí sim vem os tópicos. E da mesma forma, isso aqui não é um tópico, não. Isso aqui é um parágrafo. A norma não é obrigatória, mas é amplamente tratada. Beleza. Tá, cuidado com as repetições ali no início dos parágrafos. Esse texto aqui está muito travado. É aquele texto que não rende. Você lê, tá confuso, ele volta, vai. Então, tenta fazer um parágrafo só, fluido. Então, releia e pense assim, o que eu quero explicar aqui? E aí escreva para ficar um pouco mais fluido. Então, um parágrafo bem travadão aí. Aqui, você pode tirar, porque essa parte aqui ela ficou também ruim de ler. Essas duas. Quais são parágrafos bons de ler? Quando você coloca assim, ó, o que é luminância? É a relação entre o fluxo luminoso incidente em uma superfície e a superfície sobre a qual este incide, ou seja, tal. O que é luminância? A intensidade luminosa, tal. Qual que é a unidade? Então, tenta colocar nesse formato ali, uma breve explicação e falar qual que é a unidade. Aqui, tudo certo? Aqui, só vocês colocaram um negrito que não existia. A figura 1 não segue, né? Porque seguir seria logo abaixo, né? Então, tenta evitar o segue, colocar o apresenta. E o usado parece que é velho, né? É utilizado. Essa foto aqui está distorcida, vocês mudaram as dimensões dela, mas ficou esticadona, né? Então, tentem manter o tamanho original, o tamanho assim, a escala original da foto. E não é medidor de potência. Medidor de potência é um watímetro. Isso aqui é um medidor de energia. E podem existir uma gama de informações, tais como, mas você pode colocar tensão, frequência, corrente, potência. Aí tudo isso está dentro do desenvolvimento. Então é 5.1, ó. O 5.1 está dentro do desenvolvimento. Usa um termo técnico, tá? Tranquilo, não é um termo técnico. Aqui o campus está próximo de Instituto Federal, letra maiúscula, Python, letra maiúscula, e todas as figuras estão ruins de ler, pessoal. E isso é estranho, porque vocês geraram essas figuras. Então, vejam, vocês estão cometendo algum erro.
Mas uma figura não, principalmente uma figura que vocês geraram, não pode ter essa qualidade ali que você mal consegue ler. Isso aqui, ó, você tem que melhorar a legenda, né? O que é isso aqui? Isso ali é um gráfico contendo o consumo de energia ao longo dos meses do intervalo de 2016 a 2021. Isso sim é uma legenda, não um gráfico. O gráfico não diz nada. E outra coisa, toda figura ela tem que citar no texto. Então aqui, ok, você citou. Mas tem vários casos de figuras que vocês não citam. Por exemplo, vamos ver se a tabela 1 foi citada. Ó, não achei a tabela 1, então você tem que ter. A tabela 1 mostra tal. Também a resolução está muito ruim. E vocês que geraram essa figura, né? Então ela teria que estar numa qualidade muito boa. Vocês falam aqui, ó, existe um gasto muito grande. Quanto? O termo grande não existe em artigo científico, é significativo. Você pode colocar em porcentagem, ele representa tantos por cento do consumo médio anual. Esse parágrafo aqui acho que está errado, né? Ele não diz nada. Quantidade de alunos que frequentam a instituição no ano, não tem nem ponto final. Então, eu acho que vocês esqueceram de apagar isso aqui. Esse parágrafo aqui, nem vou tentar entender, ele ficou bem confuso. Então, coloque um parágrafo mais fluido ali, explique melhor. Por exemplo, tabela 2, consumo de energia elétrica por aluno. Ótimo. Então, você tem que colocar. Na tabela 2, é apresentado o consumo, tal. Então, toda figura, toda tabela, ela tem que ter um parágrafo que fala sobre ela. Aqui tá mais um parágrafo confuso, tá? Então, não esqueçam de citar as tabelas. O que está confuso aqui? Analisando as duas... O certo seria analisando a tabela 1 e a tabela 2, percebe-se que... Então, acho que o correto aqui seria dizer que existe uma correlação entre o número de alunos matriculados regularmente, né, e o consumo de energia. Então, é uma forma um pouco mais técnica de falar isso aqui. A explicação tá ruim desse parágrafo, tá? Então, tenta explicar um pouco melhor e deixar o raciocínio um pouco mais linear. Vamos ver se eu entendi. Se faz notável alguns pontos agora. Nos períodos tem um gasto padrão de energia, mas a equipe considera, em teoria, que todo gasto é por aluno. Isso não é verdade completa. E uma técnica para saber isso é ver que mesmo nos períodos sem alunos ainda existem gastos, mas como não tem maneira de separar entre o que é e o que não é, aí tá muito confuso aqui, tá muito enrolado isso aqui. O objetivo é ver um aumento pelo menos padrão. Não entendi nada essa parte, tá, pessoal? Dá uma melhorada aí. Eu entendi o que vocês querem dizer, mas porque a gente já conversou. Quem vai ler pela primeira vez não vai entender. Mais uma vez, mostrando a proximidade dos valores, indicando uma possível relação. Continuando agora com uma única média do semestre. Tá confuso, tá? Então dá uma revisão completa aí. E tem que citar essa tabela. O que é essa tabela? A tabela 3, explica sobre a tabela 3. Mesma coisa aqui, ó, não dá nem para entender, ler para quase os números, então melhora a qualidade dessa figura. E citar essa tabela no texto também. Isso aqui está perdido. Não entendi o que isso aqui está fazendo nesse lugar. Citar a tabela 5 também, melhorar a definição da figura, melhorar a definição, citar a tabela, vamos ver. Melhorar o texto, vamos ver como está o texto. Agora sabemos que tem, em média, 5 em relação ao valor calculado. Podemos colocar no gráfico para demonstrar. Então, assim, explica. Foi feita uma média, conforme observado na tabela 6, foi realizada uma média de consumo mensal por aluno por ano. Deve ser isso. A partir desse valor obtido, é possível
projetar o consumo médio para os anos futuros, seria isso, né? Então tem que explicar ali. Por quê? E aí o que vocês fizeram nessa figura? Tá mal explicado isso aqui. E parece que as duas figuras são iguais, né? Se não for, vocês têm que explicar qual que é a diferença. Vamos ver. Parece igual. Então toda essa parte aqui tá bem... Essa parte dos textos eu acho que vocês têm que revisar, dar um gás aí e revisar porque elas estão mal explicadas. Vamos ver para na etapa 5.2, vistoria Vistoria dos sistemas de iluminação. E tem a avaliação dos ambientes. E aí, eu acho que vocês poderiam colocar assim, para a identificação dos melhores pontos a serem analisados, foram obtidas plantas baixas sobre toda local. Então, vocês podem colocar as plantas baixas obtidas foram figura tal, referente ao, não pode colocar assim, referente à planta baixa do bloco de eletromecânica. Figura 9 é referente à planta baixa do espaço multiuso e estacionamento. Não pode explicar. Se você quiser, pode colocar aqui, né? Essas são as duas principais figuras, essa e essa. E essas vocês podem colocar um anexo ou pode manter, mas você tem que citar quais figuras vocês estão apresentando. E aqui, ó, acho que seria um item B, né? Propostas de melhoria. E sempre você não pode começar já com item. Você tem que colocar um parágrafo antes. Então, a partir da análise do consumo de energia e das plantas baixas, estou sugerindo, tá? O grupo deliberou pelas seguintes propostas de melhorias. 2 pontos. Aí vem as propostas. Da mesma forma... da mesma forma não. Colocaram um parágrafo aqui, ó. O grupo, resolve a avaliação do sistema... O grupo deliberou por fazer a avaliação do sistema a partir das seguintes informações: análise de gráficos feitos para identificar, verificação de dados através de cálculos realizados no Dialux, mapeamento. Então, coloque um parágrafo antes, porque não pode começar já com itens. Aí, 5.3, também, ó, tem que ter um parágrafo antes aqui, tá? Aí, aqui seria, então, 5.3.1, ou pode ser já o A, alguma coisa assim, que é a prática 1, espaço multiuso. Eu lembro que aqui estava em escala de cores, né? Eu tinha feito a escala de cores, tá certo? Se vocês optaram por não colocar a escala de cores, tudo bem. Só quero saber se isso não é o erro, se você não colocar a figura errada, tá? Sempre citem as figuras também. Isso aqui, ó, essa legenda não diz nada, Dialux, não diz nada. Isso aqui que é isso? É uma simulação no Dialux com escala de cores de acordo com a intensidade dos lumens em cada ponto. Então, aqui, ó, Dialux, não pode, são duas figuras com o mesmo nome, não. O que é isso? Simulação, explica ali a simulação. Cuidado quando vocês colocam abaixo, porque se você mudar por algum motivo, né, de formatação, isso aqui for para outra página, ele já não vai estar abaixo. Então, tentem manter o termo a seguir. E o que é esse circuito 1, estacionamento? Então, explica melhor. O circuito 1 significa que os circuitos foram divididos em dois, em circuito 1 e circuito 2. O circuito 1 é composto por 21 lâmpadas de 50 watts, resultando em uma potência de 1050 watts. O circuito 2 é composto por 9 lâmpadas de 50 watts, totalizando 450 watts. Portanto, a somatória do circuito 1, então coloca aqui, ó, portanto, a somatória do circuito 1 com o circuito 2 dá uma potência de 1,5 kW, não tem hora. Quilowatt-hora é energia. Beleza. Tempo ligado Então, explica essa figura. O que é? Foi estimado que o tempo ligado... a partir do aparelho observou-se que o tempo médio dos circuitos ligados nos últimos 5 dias foi de 8,4 horas por dia, tá? Explica tudo isso aí. A seguir, com base nessas informações,
segue o cálculo de número de lâmpadas que seria adequado de acordo com a norma 5410. E aí vamos lá. Aí você explica, tá? Então, assim, isso aqui, tentem tornar isso fácil para quem vai ler, porque para vocês trabalharam muito nisso, para vocês é muito simples, mas para quem está lendo não é. Então, explique cada ponto aqui, ó. O cálculo de número de lâmpadas é feito utilizando as dimensões do ambiente mais tal. Portanto, a partir disso, verificamos que a potência do sistema, potência, não tem hora, a potência do sistema, de acordo com a 5410, deveria ser 2,7 kW. Aí você fizer a fórmula da corrente, explica isso aqui. Lembrando que, aí explica, o que é o disjuntor 1, tá? Dá uma melhorada nisso, então, são 50 lâmpadas, 21 lâmpadas, 50 watts, tal. Chegou em 8,27 amperes. Vocês fizeram isso para todos. E aí vocês chegaram num cálculo 0,75 milímetros, mas a norma diz que o mínimo para iluminação é de 1,5 milímetro. Isso, então já pode apagar tudo isso. Chegou nesse valor que 1,5 milímetro é suficiente, então já esquece todo o resto do cálculo, tá? Tá, então explique, encontramos, não é fio, é cabo, tá? Ideal para o nosso circuito. Agora, realizamos, não é faremos, vocês já fizeram, realizamos o cálculo de número de lâmpadas do estacionamento abaixo. Tá, explica também o cálculo, tá? No novo circuito, beleza. E aí, agora eu acho que ficou um gap aí, né? Porque é a parte do desenvolvimento. E aí você não explica muita coisa aqui, porque falta explicar melhor o desenvolvimento. Então, escrever que foi realizado o projeto, instalado o projeto não ideal, mas de acordo com o que vocês dispunham de materiais, foram instalados tantos refletores, o circuito e a divisão do circuito está ilustrado na figura 17, onde você pode observar, parará. Foi instalado também um temporizador, foi feito um vídeo explicando como um servidor pode programar a hora que o circuito vai ser ligado e a hora que o circuito vai ser desligado. Pode colocar o link, inclusive. Vocês podem citar que o acionamento da iluminação do estacionamento ainda é manual, mas o espaço multiuso continua com o estacionamento. Então, assim, ficou um salto, assim, ó. Chegou num ponto do cálculo, já pulou para isso aqui, mas o que tem nesse meio? Como que foi feito, tá? E aqui, ó, nitidamente uma figura muito bem definida. Perceberam a diferença da qualidade dessa figura para as outras, tá? Então, tem que explicar todas essas figuras aqui, ó. Vocês só jogaram a figura, não explicaram nada. Agora o resultado prático de como ficou o processo de mudança abaixo, né? Então, explica melhor aqui, ó. Cada figura dessa, como que foi feito. Tá? Aqui, ó, não é página 67, imagino, né? E não tem esse antes aqui, 2 pontos, tá? Então, a figura 22, olha a qualidade dessa figura, muito boa. A figura 22, na figura de 22, observa-se que tal. Também não tem depois. Já a figura 23, parará. Então, conversa ali, ó. Aqui já decaiu a qualidade da figura de novo. E aqui não explica, né? Para validarmos todo o projeto, optou-se por realizar um questionário. O questionário envolveu questões eram questões múltipla escolha, talvez? Ou questões abertas? Tem que colocar isso. Se eu não me engano, vocês eram questões de múltipla escolha, sim ou não, ou questões fechadas, tá? E envolveu quantas pessoas nessa pesquisa, ao longo de quantos dias? Explica o que vocês fizeram, como que vocês fizeram o questionário, vocês imprimiram, entregaram para quem? Eram pessoas que estavam em sala de aula ou eram pessoas que estavam usando a quadra no dia? Tem que explicar isso aí, tá? E a conclusão ali, beleza? A referência está fora de norma, dá uma olhada ali na norma da ABNT, tá tudo fora de norma. Isso aqui é certeza que o pessoal vai implicar com vocês,
se tiver nesse formato. E é isso. E aí o apêndice e boa, pessoal. Façam as correções, não tenham mais tempo de corrigir, tá? Façam as correções e entreguem para a banca.